Olá, aqui é o Edward Schmitz da Escola do Podcast, juntamente com o meu amigo Jefferson Pérez. Tudo bem aí, Edward? Isso aí, Jefferson. Estamos aí no ar, episódio 17 de nosso episódio da Escola do Podcast. E hoje o assunto vai ser o que a gente pode aprender com a Netflix na hora de produzir o nosso podcast. Jefferson, tem coisas... O que é a Netflix? Netflix tem alguma coisa a ver? Como é que é isso? Tem, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que uma empresa aí que faturou aí a receita dela nos últimos 12 meses que fechou no primeiro semestre aí era de 17,6 bilhões. Acho que dá para aprender alguma coisa com essa empresa, não dá? Com certeza dá, né? E alguma coisa a gente pode, do que eles fazem, a gente pode aplicar aos podcasts. E um exemplo que eu acho que é o seguinte: todo mundo que assiste um seriado na Netflix, e a maioria das pessoas, é impressionante, sabe, Jefferson? Todo mundo que eu pergunto, você tem Netflix? Tenho. Todo mundo tem, é impressionante, né? Eu não tenho, Edward. Ah, Eu sei. já tive, lá atrás eu tive. Hoje eu parei. Sério mesmo? Nossa, eu não acredito. Jefferson parou com a Acredito. Netflix. Mas, Não dá mas tempo agora. não, tranquilo, eu acredito porque eu também assisto muito pouco, mas aqui em casa todo mundo assiste, né? Então a gente mantém, e porque também como é algo on demand, que você assiste quando você quer e no momento que você quiser, é conveniente. Da mesma Exato. forma, Esse é um dos poderes do podcast. exato. Você ouve aonde quer, E a como hora que você quer quer. e como você quer. Agora, Inclusive, muitos deles você não precisa nem pagar, né? exato, exatamente. Esse que você está vendo agora, né? Tá ouvindo agora, não Não precisa precisa pagar. pagar, exato. E você acaba aprendendo muito enquanto está fazendo outra coisa. Mas ó, uma coisa legal que a Netflix faz é você começa um seriado. Aí você fala, vou ver o primeiro episódio desse seriado. Então, normalmente, olha os elementos que eles têm. Quando você vai ver você vê lá o título do seriado, tudo, o que eles fazem também? Eles colocam um trailer para você. A gente está acostumado com os trailers, correto? Então Exato. tem uma boa prévia sobre ele. A gente já vai falar sobre prévia. Aí você já, opa, parece que é legal isso aqui, né? Acho que eu vou ouvir. Aí você decide escutar e ver o episódio. Aí você Assistir, né? assiste o primeiro episódio. Quando termina o primeiro episódio, eles deixam um gancho para o segundo. Qualquer série hoje em dia é assim, ela tem uma amarração que você termina, você fala, caramba, preciso assistir. Uma coisa que eu lembro, sabe, Jefferson, na década de 80, nos seriados da televisão, que a gente ficava esperando a Globo disponibilizar, porque só dava para ver pela Globo os seriados americanos, né? É. Os seriados, eles não tinham esse elemento de um conectar com o outro, eles eram standalone. Ou seja, o episódio, a história começava e terminava ali mesmo. Aí você tinha que Mas isso esperar o tinha um outro. motivo, né? A pessoa não conseguia assistir de novo, né? Tinha um Ele motivo. não tinha essa facilidade, né? Então É, ele tinha que claro. fechar, né? Ele tinha que fazer toda a amarração, né? Porque assim, aquela época era um pouco mais difícil, ele tinha que ver na televisão e tal, aí se o cara perdesse um ou outro episódio, ele não conseguiria ter uma sequência. Exato. É isso Hoje, aí. como você tem essa questão de estar tudo disponível e você assiste a hora que você quer, como você quer, então você cria... As novelas também fazem isso, né? Aí todo dia o cara tá lá assistindo e fica criando essas amarrações. E várias histórias, uma... Então, esse é um ponto legal que a Netflix faz muito bem. Ela sabe criar expectativa, né, para que você possa assistir o outro e queira assistir o outro podcast, o outro É, podcast não, continuidade, né? a Ele vai fazendo os continuidade. ganchos para que a audiência continue ouvindo ou assistindo aquela série ou aquele conteúdo. Então uma coisa que é legal, você também pode fazer isso, né? Eu acho que nós nos nossos podcasts, nós não utilizamos muito essa técnica, porque a gente cria um conteúdo que a gente chama de independente. A gente adotou essa postura, mas nós poderíamos usar. Inclusive, quem fizer podcast sobre storytelling,
que é uma coisa que está entrando muito aí em voga, pode criar vários episódios e criar fechamento, né? Não deixar totalmente fechado no primeiro para o segundo e assim sucessivamente. Né? Aí depende muito do conteúdo e da estratégia, né? Com certeza. Aí Não vai... tem o certo e não Ou tem o errado. errado. Não é uma questão. Não estamos falando, não, tem que ser assim. O Edward falou que tem que fazer assim, mas ele também não está fazendo. Não, pera lá. É porque cada um define como você vai fazer a abordagem, né? E como a gente, por exemplo, lá no Vida nos Trilhos, a gente fornece informação de desenvolvimento pessoal. A gente quer que uma pessoa que chegue lá possa escolher o episódio e ela começa e termina o episódio e acabou. Ela tem aquele conteúdo. A gente não É fica... um assunto, um tema independente de outro tema, né? Mas, veja lá, Jefferson, a gente poderia criar como a gente fez aqui na escola do podcast, os 10 primeiros, a gente poderia criar uma série de episódios sobre um determinado assunto, pode ser desenvolvimento pessoal, e você vai evoluindo um tema no primeiro, no final do primeiro, você já sabe qual vai ser o segundo, você faz um pequeno anúncio para o segundo, então você já faz... e você já joga já joga alguma coisa que, exato, crie curiosidade, aí o cara vai lá assistir o outro. Então você pode, mas para você fazer isso, você tem que ter um planejamento adequado e antecipado. Ou seja, e aí a gente entra na outra coisa que a Netflix faz, que você pode aplicar no seu podcast. Muitas pessoas às vezes ficam falando, será que eu vou ter tempo de cuidar de tudo isso? Será que eu vou conseguir manter um podcast? É muito trabalho, não sei o quê. Então, o que é a Netflix que as pessoas podem fazer, Jefferson? Responde essa para mim. Ele pode fazer as temporadas? Exato. Pode fazer uma temporada, não é obrigado a fazer toda semana, né? Todos os dias. Faz uma temporada, cria 10 episódios, 15 episódios muito bem feitos e aí lança. Exato. Uma coisa que a gente acho que talvez possa, né, que eu também marquei aqui, né, que a gente possa aprender com a Netflix, é que eles começaram, na verdade, como uma empresa que entregava o DVD, correto? É verdade. Lá atrás. Então, o cara teve um problema lá na devolução. Para quem é mais novo, né? Tinha que ir lá na locadora, pegar a fita, né? Você é da época da fita, Edward? Tinha que rebobinar ela para devolver. Você tinha multa se você não rebobinasse. Multa se você não rebobinasse. Tinha que devolver dentro de um prazo, exato. Aí você pagava mais. E aí ele criou o serviço de entrega acho que era pelo correio mesmo, né? Sabe o que eu lembro? Que era assim, você ia sexta-feira, sabadão, você ia lá na locadora, locava os filmes, aí chegava, você tinha que entregar domingão à noite, né? Aí você esquecia, era quase meia-noite, você saia correndo, tava chovendo, era aquela... Era chato mesmo, putz. Mas uma coisa que a gente percebe, né, igual você falou, não tem certo e errado. Então, o próprio serviço da Netflix, ele teve a mudança, ele foi evoluindo ao longo do tempo com a tecnologia, né, de entrega. Hoje eles são produtores também, eles produzem o próprio conteúdo, né? Então eles têm os estúdios, os atores, então, ou seja, ele foi, à medida que a tecnologia foi mudando, à medida que a audiência foi pedindo coisas diferentes, então ele também evoluiu. A mesma coisa dentro do processo de se construir um podcast, você entregar um conteúdo para sua audiência. Talvez você vai começar, mas com o passar do tempo você vai aprendendo, vai evoluindo, vai mudando, vai fazendo os ajustes, e é uma coisa que acho que a gente que tem muito forte, né? Ele não começou com faturando 17 bilhões. Então, ele foi aprendendo e aí essa evolução permitiu que ele começasse aí, e talvez aí até um gancho para um segundo aprendizado, né? Todo mundo começa do zero, né? Então, a Netflix começou do zero lá, ele começava entregando alguns. Então, talvez a gente ouve muito isso, será que vai ter audiência? Todo mundo começa do zero, todos nós, né? Então não tem, talvez, porque a gente ter esse receio.
o ideal é começar. É a mesma coisa, eu sempre uso o exemplo da corrida, né? Às vezes, se você quer correr, você não vai começar a sair correndo no primeiro dia. Você vai fazendo uma caminhada, aí depois você vai alongando essa caminhada, de repente você começa já a fazer um trote, aí você começa a fazer um trote mais rápido, né? E caminha, troteia. Daqui a pouco você só está correndo, mas ainda está muito lento, aí você faz um tiro. Aí você vai ficando mais rápido, vai reduzindo o tempo. Então é a mesma coisa, começa. Sempre aquele aprendizado, né? O ótimo é inimigo do bom. Então a gente tem E que sempre estar aprender. atento, como a Netflix fez, ao que o público está querendo e testar. Uma coisa que eu percebo que a Netflix faz muito hoje, ela lança muitos episódios, muita coisa. E ela fica Esse, né? testando, ela está Fica testando. testando, né? Se alguma coisa está dando um resultado, ela já começa a criar outros mais ou menos naquela linha, né? Então é assim que a Netflix faz. E a mesma forma, claro, numa escala menor, a gente tem que estar prestando atenção no que o nosso público está gostando e aprofundar os temas que eles estão pedindo, né? Esse é o ponto importante. Exatamente, né? Você pode inclusive ver pelas métricas aquele que talvez um conteúdo que seja baixado mais vezes, porque sempre tem essa dúvida, né? Mas como que eu vou produzir? Você vai ter alguns temas principais e dentro talvez de um tema é como uma série. Às vezes ele pega um filme antigo e daqui a pouco você vê que aquele filme que era um filme, ele revitaliza, e daqui a pouco esse filme vira uma série com 10 episódios, depois tem outra temporada. Então, às vezes, a gente tem que pegar talvez um determinado assunto. É igual ir na livraria. Você vai na livraria, você pega um livro, às vezes ele tem lá 15 capítulos, mas dentro de cada um dos capítulos tem vários subtópicos e você pode falar de vários, né? Você vai dividindo aquele conteúdo e às vezes as pessoas ficam preocupadas até como, não tem tanto conteúdo assim. Às vezes, sei lá, dentro de cada uma das áreas, se a gente observar, a gente vai pegar vários livros bons de uma determinada área e você pode inclusive aproveitar um livro e secar ele em inúmeros episódios. E aí você pode fazer uma temporada, ou até mais de uma temporada com o mesmo livro. Então, às vezes a gente tem essa preocupação também com o conteúdo. É igual a Netflix. Às vezes essa questão do teste, né, Edward? Você vai meio que testando, e se tem um assunto que está mais quente ali, as pessoas querem saber, talvez você possa ir, né, descascar ali a Claro, com cebola, ir no próximo certeza. nível, posicionar alguns episódios, ver com a audiência o que ela está E você vê querendo. que coisa interessante, tem muita coisa, às vezes, que você olha e você fala, nossa, mas isso aqui é meio parecido com aquele outro. Tem muita coisa que acaba É, ficando parecida, porque eles vão fazendo pequenas variações, né? Na área de ficção científica ali tá aparecendo um monte de coisa, assim, aí... enfim, e é aquilo lá. Porque os nichos, é impressionante como você pode pegar um nicho e subnichar o nicho, esse é o poder e a magia né? do podcast, né? Ele é nichado, né? Ele é Ele nichado. é nichado. As pessoas que vão ouvir são pessoas que estão interessadas naquele. Inclusive, né, é como resolver um problema, né? Então, talvez a gente tenha que se pensar, né? Qual que é o problema que o meu podcast ajuda o ouvinte a resolver? A Netflix lá atrás, ela resolveu qual o problema? Era a questão da entrega do conteúdo. Hoje ela entrega na sua casa, E sem não você tem que precisar ter sair. medo de mudar, não. Porque assim, Faz no, até tem lá o Ivan Mizanzuki, lá do Anticast, que ele começou com o Anticast. Era pra. Era. Ele falava de arquitetura, parece. Sim, Né? ele é Era, da área de arquitetura, né? né? Começou. De E design. era uma coisa assim. E aí depois começou a falar sobre política, ele mudou, né? E hoje ele tem o Projeto Humanos, né? É isso, né? Exato, Que é um outro também. projeto. Mas aí percebe a evolução. Ele dentro de um mesmo podcast, ele não teve. Ele percebeu, se o público quer isso, é isso que eu vou falar. E se tá dando bom, vamos embora. E ele é um cara competente naquilo, melhor ainda. Vai fundo. Aí criou É, um outro projeto. E nada impede de você pegar um projeto, criar um outro. Pode encerrar um inicial, não tem problema nenhum, né? Você tem que saber ir lidando com isso. O podcaster tem que ficar atento. Tem muitas pessoas que é. têm vários podcasts, né? Cria vários e vai testando
E a Netflix faz isso também, né? É claro que ele tem um poder enorme, né? Eles criam vários, vão testando os melhores e continua, né? Hoje ele tem vários, né? Hoje ele tem poder, mas em algum momento, de novo, né? A gente começa do zero. Então tem Exato. que pensar né, eu vou fazer um podcast, mas o que é o meu projeto? Qual que é a estratégia? Qual que é o problema que eu resolvo, né? Como que eu vou entregar isso? É igual você, talvez, que está aqui na escola do podcast. Talvez você está pensando em como lançar um podcast. Então você está no lugar certo. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é fazer com que você realmente crie, lance o seu podcast. Talvez você fique, né, pensando muito sobre equipamento, como que eu gravo, né, tem muita coisa ruim por aí. Então, se você está aqui é porque você tem essa dor, tem esse problema, e o nosso objetivo é o quê? Te indicar realmente como criar, como produzir, quais os equipamentos você vai usar, qual que é a hospedagem, qual que é o melhor serviço, como que você faz os cadastros. Então, esse é a nossa proposta. Então, dentro do seu podcast, também tem que sempre ter isso, né? O que eu estou resolvendo? Então, talvez pensar bastante nisso, porque aí você faz um conteúdo que ajuda realmente a audiência. Um Com conteúdo que certeza. tenha valor, que ajude as pessoas, que realmente elas percebam valor naquilo que está sendo entregue, porque aí ela vai esperar o próximo. E o próximo, e o próximo. E aí você tem um trabalho de continuidade. Então, e é uma forma de você entregar esse conteúdo para a sua audiência e ajudar ele. E quando ele tem essa sensação de que ele está sim sendo ajudado, existe uma reciprocidade que é natural. Então, em algum momento, a gente já falou aqui, né, de formas de monetização. Em algum momento que você fizer uma oferta de um produto ou de um serviço, vai ser natural que aquela venda ocorra de uma forma muito mais automática, muito mais simples, sem, né, muito apelo. Você simplesmente vai falar, olha, eu tenho alguma coisa aqui que pode também te ajudar um pouco mais. E aí você vai construindo isso junto com a sua audiência. Você cria o relacionamento, porque as Exato. pessoas gostam de fazer negócios com quem elas se relacionam e com quem elas confiam. A E é confiança, né? uma coisa totalmente natural. A geração de negócio e a venda e a monetização torna-se uma consequência. E a mesma coisa a Netflix. Quando você começa a ver todo aquele conteúdo, a Netflix não precisa vir aqui e ficar ligando para você no 0800, né? Você já viu a Netflix ligando lá, né? Que nem plano de telefone. Ei, nós temos uma oferta aqui super boa para você. Eu não quero nem mais ouvir, né? Porque, sabe? Nossa, a Netflix não horrível, faz né? isso. A Netflix faz outra coisa. Ela fornece um conteúdo que é pá, o cara. Ela faz alguma coisa de entrada, tipo, ó, pague tanto nos primeiros meses, depois sobe. Não sei se ainda tem teste grátis, mas enfim. Não, olha que engraçado, Edward. O teste grátis, eu até estava dando uma olhada. Hoje, como que. Olha só, eles existem. Hoje, agora 2019, no terceiro trimestre, fechando acho que em setembro, eles estavam com 158 milhões de assinantes pagantes no mundo todo. Acho que 62 milhões só nos Estados Unidos. Então, realmente, os Estados Unidos é mais de um terço. Caramba. Só que, olha que engraçado, eles tinham 5 milhões de clientes fazendo o teste, que é aquele período de 30 dias do teste gratuito. Então, é como se fosse uma degustação. Então, ele começa a conhecer, ele faz aquela entrada e depois ele volta e fala, olha, agora para você adquirir, você vai ter que pagar lá, não lembro, na época que eu pagava era acho que R$ 15, R$ 17, não sei quanto que é hoje. Tá uns 30 aí. Então, uns R$ 30. Então, ele faz esse primeiro período onde ele demonstra. Então, a mesma coisa é com o seu podcast. Ele vai servir para você demonstrar. Ele é gratuito. Você pode entregar ele gratuito. Depois você pode produzir, inclusive, um outro conteúdo mais avançado, por exemplo, que a pessoa possivelmente possa pagar por esse conteúdo. Aí é uma decisão estratégica sua. Mas, realmente, essa questão aí de você, né, entregar algo e depois fazer a venda é algo tão natural e a Netflix faz isso com uma perfeição que às vezes a gente nem percebe, né? Daqui a pouco, a hora que você vê, você já assinou, né? Você já assinou. E mais uma coisa que é fundamental, o conteúdo tem que ser bom. Tem que ser bom, porque se o conteúdo não fosse bom, você não ia assinar a Netflix.
E por que que você... eu vou produzir um podcast, vou fazer um conteúdo meia boca e tá tudo bem. Não é assim. Não vai funcionar. Você tem que fazer um conteúdo bom, tem que estar realmente interessado em ajudar as pessoas, resolver um problema dela. E aí sim, com esse relacionamento, que também não é assim imediato. Tem tempo, né? Desde quando existe a Netflix, né, Jefferson? O pessoal acha que 20 anos, começou ontem, mas existe desde a época dos DVDs, né? Que ia pelo Exato. correio lá, né? Então... E sabe o que é engraçado, Edward, de uma coisa que me ocorreu? É assim, o Netflix, ele realmente, ele começou, só que hoje, se você perceber, ó, você pode assistir, eu lembro que na época que eu assinei, eu assisti ele no desktop. Hoje você tem aparelhos no Android lá, você tem um íconezinho, um aplicativo que você pode baixar e assistir. Você pode na Apple, ou na TV, no notebook. Ou seja, ele está em vários lugares. Inclusive, o seu podcast também, ele precisa, em algum momento, você vai ter que fazer o cadastro dele na Apple. Vai fazer ele no Google, você tem que fazer ele lá no Stitcher, no Podbean, no Spotify. Ou seja, às vezes você quer crescer, mas você não está em todas essas janelas. Então você tem que estar presente nos principais agregadores, porque hoje as pessoas, cada um tem a sua tecnologia, e assim como a Netflix está em várias plataformas, na TV Smart, enfim, você também precisa ter o seu show em todos esses agregadores. Então, eu quero crescer, qual é uma estratégia de crescimento? Sim, você precisa crescer, você precisa estar nos agregadores para eles poderem te encontrar. Então tem formas de se cadastrar. Então por isso que eu acho que é importante também você ter essa atenção. Inclusive em lugar que não é podcast, por exemplo. Como assim em lugar que não é podcast? Você pode colocar o seu podcast no YouTube, né? Fica como se fosse um vídeo, mas é só o áudio. Inclusive nós estamos fazendo isso agora, certo, Edward? A gente está gravando o vídeo do nosso podcast, distribuindo na escola do podcast como vídeo do nosso canal do YouTube. E também como um podcast. Mas o Vida nos Trilhos, a gente tem a plataforma do Podbean, que ele distribui automaticamente como vídeo lá no YouTube. Daí ele vai direto. Exato, tem essa possibilidade também. Você faz essa integração e ele vai automaticamente lá para o seu canal e ele fica disponível. Ou simplesmente você transforma o seu áudio num vídeo e sobe no YouTube. Você põe uma imagem lá fixa e vira um vídeo, né? Ou você pode usar o Headliner lá, que é um aplicativo legal que faz uma animação, né, de forma de onda, né? Headliner. Pesquisem na internet. Headliner. Né? E aí você faz, né, uma animação enquanto está ouvindo um áudio. Isso é importante. Alguns vão falar, não, mas isso não é podcast, isso aí é YouTube. Mas o ouvinte, porque assim, existe aquele negócio, eu vou falar um troço aqui, que o podcast tem que ter o RS, tal do RS Feed. Quem quiser saber direito o que é RS Feed, assiste os nossos episódios iniciais aí da Escola do Podcast. Mas o ouvinte não está querendo saber o que é um RS Feed, ele quer só consumir o seu conteúdo, não importa onde. Inclusive quem está aqui querendo lançar o seu podcast também não quer saber o que é RSS, o que é um feed. A gente só quer que ele apareça em todos os agregadores, para que as pessoas, para que você tenha uma distribuição adequada e as pessoas consigam consumir o seu conteúdo. Isso que é importante. Ele está no vídeo, ele está no áudio, enfim. Eu acho que essa questão de você conseguir absorver ou conseguir utilizar um mesmo conteúdo e você disponibilizar ele em várias plataformas é o mais importante, porque a importante é que a mensagem chegue ao ouvinte. Esse é o nosso objetivo. Que você que está ouvindo agora, por exemplo, você quer saber sobre podcast, né? Ou sobre como ganhar dinheiro, ou sobre como crescer a sua audiência. Então você está aqui com a gente na escola justamente para aprender isso. Então é isso que é o mais importante. Talvez você está assistindo no YouTube, talvez você está ouvindo no carro, indo para o trabalho, enfim. Mas o importante é que essa comunicação chegue até você, independente do canal, né? Acho que esse é um ponto importante, né, Lu? Com certeza, né? Então, eu acho que é isso aí, né? O Netflix tem bastante a ensinar, a gente tem que ficar observando, né? O processo criativo da Netflix também é importante perceber, porque, eles têm que ter muita criatividade para gerar tanto conteúdo diferente. E dentro do seu podcast, você também tem que fazer isso, né? Exato. E sabe o que é uma coisa, Edward? Nem todos os programas da Netflix funcionam.
Então, às vezes a Exato. gente fica com medo e fica com receio de produzir um podcast. Não tem problema. Você vai produzir, como a Netflix, ele contrata, olha só, ele contrata os artistas, ele, sei lá, aluga o espaço, faz um baita do investimento e eventualmente aquele investimento não deu certo. Por quê? Porque talvez aquele conteúdo ou aquela forma com que ele fez não estava adequado, mas ele vai aprimorando. Então aquele show talvez não funcionou ou talvez não teve o alcance que ele desejou. Mas de alguma forma ele precisou investir, ele precisou sair. Só tem uma forma de você saber se vai funcionar ou não. É colocar, ajustar e fazer o que a Netflix vem fazendo aí há anos. Ela vai fazendo um ajuste, aquilo que eu falei lá no início, né? Ele vai se ajustando, vai ouvindo, vai aprendendo, vai aprimorando. E aí nem todos os shows vão funcionar. Às vezes você tem um episódio lá e fala, puxa, esse aqui não baixou igual o outro. Ele baixou, né? A quantidade de downloads foi muito menor do que o anterior. Ok. Então, é esse olhar mais técnico, mais estratégico dos números e olhando, conversando com a sua audiência que vai fazer você crescer e produzir um conteúdo melhor, fazer os ajustes que precisam ser feitos para poder melhorar o show. Isso faz parte do processo de aprendizado. Mas só tem um jeito de descobrir. Lançando. Gravando e lançando. E Gravando, não é um processo do dia para a noite. Não é. Tem gente que também fica pensando, não, mas eu preciso de alguma coisa em 1 mês, 2 meses já está ganhando dinheiro. Não é assim que funciona. Se fosse assim, era muito simples. Mas a possibilidade existe de você ganhar dinheiro real, com isso. Né? Ela é real, de você conquistar sua audiência e aí trazer negócios, mas tem que ter persistência, porque a audiência também quer ver se você tá ali para valer. Concorda? Ela não, né? Se a Netflix apareceu ontem, eu lembro quando a Netflix apareceu, que vinha aqueles negócios no Netflix, eu olhava e falei, sei lá, isso é um troço meio estranho, eu não vou ficar pagando esse negócio para ver por streaming aqui no meu computador. Pô, tem que ver no computador, eu queria ver na televisão. Daí eu lembro que no começo eu não fazia, sabe? Mas depois, acho que eu comecei a ver Netflix quando dava para ver na televisão, com ícone e televisão conectada na internet. Aí, cara, acabou, aí foi. Então, enfim, aí volta na questão da presença, tudo tal. Mas veja o tempo que a Netflix teve que esperar para isso acontecer. Concorda? Até chegar onde está hoje. E no caso de distribuição, o podcast você não precisa esperar esse tempo todo, porque a plataforma já existe. Ela já maturou aí, né? Há mais de 10 anos, já está maturando aí. Então, acesso às pessoas você já vai ter, seja pelos feeds, seja pelo YouTube, que você pode colocar lá. Mas o importante é entender, mesmo assim, não é do dia para a noite que você faz uma audiência grande. Você tem que, aos poucos, ir fazendo e dessa forma... Inclusive, Edward, vamos fazer agora uma coisa que a gente não fez ainda, mas olha só. Você falou sobre crescer a audiência, número de downloads. Talvez o próximo episódio a gente pode trazer como são as estatísticas. Como que a gente pode olhar um pouco os números, como a gente pode entender quais são os números, porque às vezes as pessoas ficam com essa curiosidade. Então no próximo episódio a gente vai fazer, já mudou a estratégia hoje. Hoje nós vamos deixar uma antecipação e um gancho para o próximo, que vai ser entendendo as métricas, quantos ouvintes eu preciso, será que com 50 ouvintes eu consigo monetizar? Então a gente vai trazer essas informações no próximo episódio e aí você vai acompanhar aí com a gente. Excelente, Jefferson. Então, fechou. Muito obrigado aí. Se você está interessado, né, Edward, você que está nos ouvindo, está interessado em saber como criar, como produzir um podcast, quiser se inscrever, entra no nosso site, escoladopodcast.com. Você pode acessar, tem bastante material, bastante conteúdo, tem o nosso canal no YouTube, enfim, tem bastante conteúdo lá para você aproveitar e para poder aí caminhar rumo aí ao lançamento do seu podcast. Se você gostou, clica ali no joinha no vídeo e assina o nosso canal, porque a gente vai estar pondo aí informação toda semana, novidade para ajudar você nessa jornada. Isso aí, valeu. Um abraço e até mais. Até mais.